E aí, pessoal, tudo bem? Rapaziada, o tema desse vídeo, como você já pôde reparar, é Luka Doncic. Vamos falar sobre mais uma atuação absurda, mais uma atuação colossal desse gênio chamado Luka Doncic. Cara, é muito louco. Nessa última terça-feira, eu me sentei nessa mesma cadeira, eu liguei essa mesma câmera, eu falei nesse mesmo microfone sobre o jogo de 70 pontos do Joel Embiid. E quando eu terminei de gravar o vídeo sobre a atuação do Embiid, eu me lembro que eu pensei, velho, eu duvido que alguém vai conseguir ter uma atuação mais absurda do que essa nessa temporada. Eu me lembro que eu pensei isso. Que ninguém ia conseguir superar a atuação do Joel Embiid contra o San Antonio Spurs. Só que eu acabei cometendo um erro que não dá para você cometer. Qual foi o meu erro? Eu desconsiderei, eu duvidei do fator Luka Doncic. E isso é algo que não dá para você fazer. Não dá para você, para nós, né, duvidarmos do que esse gênio é capaz de fazer. Não dá pra gente se esquecer que existe um cara nessa liga capaz de quebrar qualquer recorde. E hoje foi o que o Luka Doncic fez. Enfrentando o Atlanta Hawks, o Luka, ele simplesmente teve uma atuação que não foi só melhor do que a do Embiid. Ele teve uma das atuações, uma das performances individuais mais surreais da história do esporte. Poucas vezes um jogador de basquete conseguiu ter um jogo do nível do jogo que o Luka teve hoje. Pouquíssimos caras conseguiram. Hoje, o Luka marcou 73 pontos. 73 pontos. E o que torna essa atuação dele ainda mais absurda é quando você vê a eficiência que ele teve nesse jogo. Foram 73 pontos, com 75% de aproveitamento nos arremessos e 91,2% de eficiência. Esse foi simplesmente o jogo de 70 pontos mais eficiente da história da NBA. O mais eficiente da história. E o que mais impressiona nessa atuação do Luka, né, quando você vê a eficiência dele, o que mais impressiona é que ele pontuou de todas as formas possíveis. De todas as formas possíveis. Teve bola de 3, foram 8 bolas de 3 convertidas. Meteu step back na média, longa distância, pontuou no mano a mano, pontuou usando pick and roll, infiltrou, foi pro lance livre, conseguiu uma porrada de end one, meteu Eurostep, sabe? Conseguiu uma caralhada ali de floaters. Assim, o Luka, ele pontuou de todas as formas possíveis e ele conseguiu ter 91,2% de eficiência. Isso é inacreditável, cara. É inacreditável. O repertório ofensivo que o Luka mostrou hoje, sim, na boa, eu acompanho a NBA desde 2012.
2011, 2012. Assisti o primeiro jogo em 2008, só que eu fui começar a acompanhar a Vera mesmo 2011, 2012. O repertório ofensivo que o Luka mostrou hoje, eu não me lembro de ter visto, cara. Eu não me lembro de ter visto. Porque não é o pontuar só pelo pontuar. É tudo, são os movimentos, sabe? Assim, foi magia. Foi magia o que vimos hoje. Não é à toa, né? Que o apelido do cara é Luka Magic. Foi realmente surreal, cara. Foi uma experiência. Foi uma experiência. Só no primeiro tempo, ele já tinha mais de 40 pontos. Só no primeiro tempo. Eu vou te falar, eu vou confessar uma coisa aqui. Eu não estava planejando assistir nenhum jogo nessa noite. Nessa noite, eu planejei tirar uma folguinha. Tipo, jogar um The Last of Us. Comprei ali, né, o 2. Eu já havia jogado, mas eu quis rejogar, então comprei ali o 2 de novo. Sabe, pedi uma pizza. Não tava planejando assistir nenhum jogo. Só que aí, eu tava jogando The Last of Us, comendo ali uma boa pizza de calabresa. E eu deixei o jogo do Dallas passando em segunda tela. E aí, tô lá jogando e tal. Puta história The Last of Us. Se você não jogou The Last of Us 2, meu amigo, você tá perdendo uma experiência incrível, assim. A experiência Luka Doncic é maneiraça, mas o The Last of Us 2 é um absurdo. Mas voltando, tava lá jogando, tal, e olhando ali o jogo. Aí eu comecei a ver o Luka toda hora comemorando, a câmera toda hora indo no Luka. Eu pensei, o Luka tá com quantos pontos? Na hora que eu fui ver, o cara ele tava com 23 pontos e o primeiro quarto não tinha nem terminado. Nesse momento, eu desliguei o videogame. Eu fiz algo que poucos nerdolas fariam. Eu desliguei o videogame. Eu parei de jogar o The Last of Us para assistir o Luka, porque eu senti naquele momento que ele ia fazer história. E não deu outra. E não deu outra. Impressionante, cara. Impressionante o que esse moleque é capaz de fazer. Eu fico até meio sem palavras assim para descrever, porque é uma coisa que a gente não vê todo dia. É um nível de jogador, sabe? É aquele 1 em 1 milhão, saca? E o Luka, ele já em vários momentos eu tive essa sensação em relação ao Luka. Temporada passada, naquele jogo contra o Knicks, no Madison Square Garden, onde ele lidera aquela virada absurda, eu tive essa sensação do tipo, eu tô vendo um dos maiores talentos da história do esporte. Um dos maiores talentos da história do basquete. Eu tô vendo esse cara. Eu tive essa sensação. E hoje eu tive de novo. Hoje eu tive de novo. E é um privilégio, cara. Assim, eu bato muito nessa tecla aqui no canal. Nós temos que aprender a valorizar e a ser gratos por alguns privilégios que a gente, como fã de basquete, tem. Na história da NBA, apenas 10 jogadores conseguiram marcar 70 pontos em um só jogo. Só nessa semana vimos 2 desses 10 jogadores. Você tem noção do quão absurdo é isso? Nós estamos vivendo uma era muito especial no esporte. E eu acho que algumas pessoas não têm muita noção disso. Não tem muita noção disso. Do quão
sortudas essas pessoas são. O Luka Doncic é um dos jogadores que quando eu tiver velhaço, eu vou olhar para o meu neto, para os meus netos, talvez eu tenha mais de um, tomara, porque eu adoro criança. Eu vou olhar para os meus netos e vou falar: aí, sabe esse tal de Luka Doncic que toda hora aparece no Esporte Espetacular? Porque com certeza ele vai aparecer para caralho no Esporte Espetacular. Eles vão falar: sei, vovô, sei. Então, eu vi esse cara jogar. Eu vou poder tirar essa onda, sabe? Eu vou poder tirar essa onda. Sim, desculpa ter divagado tanto, mas é algo que eu sempre paro para pensar quando eu vejo uma atuação dessa. Quando eu vejo um jogador fazer o que o Luka fez. E são raras as vezes que isso acontece. Não é todo mundo que consegue fazer o que o Luka faz. Então, desculpa ter divagado, mas é algo que veio em mim quando eu estava assistindo o jogo do Luka. E quando terminou o jogo, isso veio muito forte, do tipo, cara, como eu sou sortudo, como eu sou privilegiado. E eu ainda me sinto ainda mais privilegiado porque eu ainda tenho uma plataforma onde eu posso falar sobre esse cara, onde eu posso falar para uma galera, para um pessoal. Eu posso compartilhar esse meu sentimento, essa minha emoção em relação ao Luka. Então, além de eu poder observar, eu ainda posso comentar sobre, ainda posso falar sobre. Então, eu me sinto muito privilegiado, velho. Me sinto muito privilegiado mesmo. Mas bom, voltando aqui, né, para a atuação do Luka. Bom, nessa noite o Luka alcançou diversas marcas, né? Citando só algumas, ele se tornou o dono do jogo de 70 pontos mais eficiente da história da NBA. Essa foi a maior pontuação da carreira dele em um só jogo. Essa foi também a maior pontuação de um jogador do Dallas em um só jogo também, tá? E essa foi a quarta maior pontuação de um jogador em um só jogo na história da NBA. Na história da NBA. E assim, essas são só algumas marcas. Muito provavelmente vão aparecer dezenas de outras marcas que ele alcançou nessa noite, porque foi uma atuação realmente muito fora da curva. Muito fora da curva. E de quebra ainda ganhou o jogo. Eu não vou entrar muito em detalhes, né, sobre como que foi a partida, como foi o desenrolar do jogo, mas ele ainda ganhou, ainda saiu com a vitória, 148 a 143. Então, foi realmente uma noite perfeita, perfeita para o Luka. E sabe uma coisa que me deixa, não vou dizer chateado, mas me deixa encucado? É que mesmo com ele tendo uma atuação desse nível, vai ter gente falando: ai, mas ele monopoliza demais a bola. Ai, mas ele é muito egoísta. Ai, jogando desse jeito, o Dallas não vai ganhar, porque ele monopoliza muito a bola. Eu ainda vou ter que ver gente falando isso. Cara, assim, eu não tô dizendo que o Luka, ele é imune a críticas ou que ele é perfeito. Ele não é perfeito e ele não é imune a críticas. Eu mesmo já critiquei o Luka algumas vezes. Critiquei ele nessa semana por conta da atitude dele no jogo contra o Phoenix, de expulsar o torcedor. Eu critico o Luka também. Só que tem algumas críticas que, assim, não fazem sentido. Não fazem sentido. Você reclamar que o Luka monopoliza muito a bola, assim, é a mesma coisa que você reclamar que o Lewis Hamilton acelera demais o carro. É a mesma coisa que você reclamar que o Michael Phelps nada muito rápido. Se você é capaz de fazer uma coisa que ninguém mais consegue, por que você não vai fazer? Se o Luka consegue entregar 70 pontos numa noite, por que ele não vai fazer?
Por quê? Por que que ele vai ficar se segurando? Não faz sentido, cara. Desculpa, não faz sentido. Eu não consigo. Eu não consigo entender o porquê que as pessoas reclamam que o Luka fica com a bola há muito tempo. Monopoliza muito a bola. Gente do céu! Na hora que aparecer algum outro jogador no Dallas capaz de fazer o que o Luka consegue, aí beleza. Aí dá a bola na mão dele. Mas enquanto não aparecer, assim, é óbvio que ele tem que ficar monopolizando a bola, porque ele é um gênio. O Kyrie Irving é bom pra caramba. Só que o Kyrie dificilmente tá em quadra. E o Kyrie não é mais o mesmo Kyrie de antes. Não é mais. Kyrie e Luka estão em patamares totalmente diferentes hoje. Então, não faz sentido você querer que o Luka deixe a bola na mão de outros caras. Hoje, por exemplo, você queria que o Luka deixasse a bola na mão de quem? Do Grant Williams? Do Josh Green? Do Tim Hardaway? Ô, velho, desculpa, você tá de sacanagem comigo. Você tá de sacanagem. Repito, o Luka não é imune a críticas. Só que tem algumas críticas que simplesmente não dá pra você fazer, não fazem sentido. Não fazem sentido, tá? Mas é isso, gente. Vou encerrar o vídeo, porque senão eu vou ficar aqui 1 hora elogiando e lambendo a bola do Luka. E a galera já me chama de puxa-saco, né? Se eu ficar aqui 1 hora lambendo o saco do Luka com todo respeito, aí a galera vai à loucura nos comentários. Aí o pessoal vai à loucura. Mas eu vou te falar uma coisa também. Se você acha ruim alguém elogiar o Luka, alguém admirar o Luka, meu amigo, sinto muito, mas o errado é você. O errado é você. Eu sinto muito mesmo por você não ser fanboy do Luka Doncic. Porque é bom demais ser fã dele, viu? É bom demais ser fã do Luka Doncic. Nossa senhora, como é bom. Como é bom. Mas é isso. Vou encerrar agora o vídeo. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de avaliar com seu like, de se inscrever se não for inscrito. E é isso, né? Amanhã, no resumo da rodada, eu entro mais em detalhes sobre como que foi o desenrolar da partida, né? Aí eu falo mais sobre o jogo e não só sobre a atuação do Luka, eu exploro outros aspectos dessa noite mágica do Luka Doncic. E é isso. Tamo junto, grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.